aquelas coisas intrigantes que nós vimos ao redor de todo mundo? Como, por exemplo, aquelas cidades fantasmas que em pleno século XXI continuam sendo desabitadas, ou até mesmo a cidade perdida de Atlântida, que muitos acreditam ser real. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um monumento que causa muita curiosidade nas pessoas em todo lugar do mundo. Nós vamos falar sobre a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Onde fica localizada? Quem a construiu? O que a Bíblia fala a respeito dela? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa torre, sobre a sua origem, quem a construiu, como se deu, o que aconteceu. E vamos buscar também evidências científicas a respeito disso. E se você quer saber um pouco mais sobre essa história, então fica ligado aí que o nosso navio ele vai zarpar. Galera, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para que não perca nenhuma notificação do que vai estar sendo postado aqui ao decorrer da semana, ao decorrer do mês, tá bom? E também compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas, não só você, possa assistir, possa ser edificado também. Muitas pessoas acreditam que essa torre é algo mítico, ou seja, é algo que é um mito apenas, né? Que não se tem provas nem evidências e, segundo muitas crenças, como por exemplo, nós temos a crença cristã, nós temos outras crenças que nós podemos chamar de pagãs, assim, né? Que não são cristãs. Então, o que essas crenças nos dizem a respeito dessa história? O seguinte, elas dizem que os homens decidiram em uma determinada época que fariam uma torre no qual alcançaria o céu e lá eles poderiam encontrar os deuses. E esses deuses não gostaram dessa ideia e vieram e destruíram. Enviaram um vento muito forte, destruiu essa torre e espalharam os homens por sobre a terra. As pessoas contam que ela se deu em uma época em que a humanidade falava apenas uma só língua. E com a descida desses deuses aqui na terra e espalhando os homens por toda a terra, eles também colocaram sobre eles diversas línguas. Eles dividiram a língua deles em diversas outras. Alguns dizem que foram 30 línguas, alguns dizem que foram várias e várias outras. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Os indicativos da Torre de Babel se encontram no Antigo Testamento, lá na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11. Este conta que essa torre ela foi construída pelos descendentes de Noé. E o seu objetivo era trazer fama àqueles que a construíram e também evitar que as pessoas fossem espalhadas por sobre a terra. A palavra também diz o seguinte, fala que nessa época havia apenas uma só língua e um só povo. E conta que Deus, ele veio, o próprio Deus desceu na terra e foi inspecionar essa obra. Ele viu que havia uma sintonia entre os povos, entre as pessoas, e que de fato, se ninguém intervesse, eles conseguiriam fazer com que esse sonho, essa obra fosse completada. Então o próprio Deus viu que não era algo bom, e ele mesmo veio sobre a terra e confundiu a língua dessas pessoas, dividindo aquela única língua em diversas outras, trazendo assim uma grande confusão naquela cidade, naquela época, e espalhando, de fato, os povos por sobre a terra. Então, daí vemos o nome Babel ou Babilônia, que significa confusão. Pois é, onde ficava localizada a Babilônia? Então, a Babilônia ela ficava localizada entre o rio Tigre e Eufrates, lá em Sinear, na Mesopotâmia. Hoje nós podemos dizer, conforme os estudos desses locais, seria no atual Iraque, tá bom? Então você pode pensar o seguinte, como é que foi possível construir algo dessa magnitude em uma época em que a ciência e a tecnologia não era avançada? Porque no século XXI ainda não temos algo dessa magnitude, algo que alcance os céus. E temos sim estruturas magníficas, enormes por toda a Terra, como a Torre Eiffel e por aí vai. Mas não existe nada comparado ao que está escrito ali. E como seria possível isso? Então vamos de volta mergulhar na Bíblia e ver lá no capítulo 3, lá no capítulo 11, na verdade, verso 3, o que diz. Ele diz que os homens eles decidiram fazer tijolos e queimá-los bem e utilizar esses tijolos para fazer essa construção e usar piche no lugar de cal.
e os tijolos no lugar de pedra. Então, alguns cientistas resolveram mergulhar de cabeça nessa história e ver se de fato realmente seria possível construir algo dessa magnitude naquela época. Eles fizeram testes com tijolos comuns e viram que, ao colocar certa pressão naqueles tijolos, eles foram totalmente esmigalhados, totalmente destruídos. Ou seja, eles perceberam que não seria possível fazer uma construção daquele tamanho porque o tijolo não conseguiria suportar tamanha pressão. Isso é o básico para quem entende um pouco de construção e vai entender que o tijolo não seria a melhor opção para uma construção daquela magnitude. O que foi o que os pesquisadores fizeram? Eles resolveram meditar um pouco mais naquele texto e perceberam que eles não apenas fizeram tijolos, eles fizeram tijolos e queimaram bem. Então eles pensaram, vamos expor esses tijolos a uma alta temperatura e ver se eles realmente vão suportar uma pressão ainda maior. E após fazer esse teste, eles descobriram que sim, eles suportaram uma pressão ainda maior e que de fato seria possível construir uma torre de até 3 km de altura. Vale ressaltar o que a Bíblia ela não fala exatamente a altura, ela não fala sobre a altura da torre, sobre a espessura nem nada do tipo. Então o que vemos na internet ou em livros e algo do tipo são coisas extracanônicas, coisas que não estão diretamente escritas na Bíblia, mas coisas que podem ajudar a gente a entender um pouco mais a respeito desse monumento tão falado e tão discutido mundo afora. Temos também mais uma evidência de que foi possível sim e de que realmente existiu essa torre na antiga Babilônia. Foi encontrado pelos cientistas um pedaço de pedra onde foi entalhado um desenho de um homem que usava um chapéu em forma de cone e uma torre com 7 camadas. E escrito no dialeto daquela época, traduzido para hoje, que dizia Zigurate, Zigurate da Babilônia, algo mais ou menos desse tipo. Relatando que realmente existe uma torre que pode se equiparar à Torre de Babel, no qual nós estamos falando aqui. E mais à frente, posteriormente, os cientistas descobriram que aquele homem que estava entalhado ali nada mais era do que Nabucodonosor II, ou seja, o filho do grande rei Nabucodonosor, citado na Bíblia, principalmente no livro de Daniel, capítulo 1 ou capítulo 4, se você quiser saber um pouquinho mais. Os zigurates eram comuns na antiga Mesopotâmia, principalmente em Babel ou Babilônia. Eles eram tipo templos, construídos em forma piramidal, terra plana, onde as pessoas acreditavam que ali os deuses habitariam e ali elas teriam a oportunidade de conversar ou de estar face a face com os seus deuses. Então, não apenas através da palavra nós vemos que realmente a Babilônia e essa torre foi construída, mas também temos evidências hoje que nos levam a acreditar de fato que essa torre realmente existiu. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa o seu like, comenta aí. O seu comentário e seu like ajuda muito o crescimento desse canal. Se você também não gostou, pode deixar o seu dislike. É muito bom também saber a sua opinião. E eu espero que você seja abençoado e que você possa compartilhar muito mais esse vídeo. Em breve, nós estaremos trazendo outras novidades, outros fatos, sobre outras curiosidades sobre a Bíblia. E se você gostaria de ver algo em específico que está ali na Bíblia, sendo falado aqui nesse canal, deixe o seu comentário também, tá certo? Nos vemos por aí e até mais.